Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula, ao longo da qual falaremos sobre moda, os conceitos iniciais da moda, que é também uma medida de tendência central, uma medida de posição, a famosíssima moda que nós usamos aí bastante no cotidiano e tem aqui na estatística um conceito próprio, um conceito que é particular da estatística, certo? A moda é o valor que mais se repete, a moda, na verdade, em estatística, é o valor com maior frequência, é o valor que acontece mais, dada uma distribuição, seja ela quantitativa ou uma pesquisa qualitativa. Então veja só, se eu tenho uma distribuição de valores, pesquisa quantitativa. Se eu tenho uma pesquisa qualitativa, atributos, características, muito bem. Tanto faz se eu tenho valores numéricos ou se eu tenho qualidades barra atributos. A moda existirá para esses dois grupos de valores. A moda será a resposta que mais aconteceu. O valor numérico ou não, mais escolhido, aquele de maior frequência. Ela é, como disse a você, também uma medida de tendência central, como é a moda, como é a média, como é a mediana. Ela é também uma medida de posição, porque ela marca mais ou menos uma posição que é normalmente central, não quer dizer que fica bem no meio, não é exatamente no centro, mas é próxima e, portanto, ela tem uma posição característica e ela nos ajuda também a compreender como é a distribuição, como é ou como são os valores coletados ao longo da minha pesquisa. Ela existe por alguns motivos importantes. Primeiro deles, a média, que é sempre a primeira opção, a média que é normalmente a medida de posição, a medida de tendência central mais usada, mais escolhida pelos estatísticos, ela às vezes tem problemas, porque a média, como você já sabe, ela é sensível a valores extremos. A média é sensível a outliers, quero dizer, a média ela oscila muito quando eu tenho um ou dois valores muito maiores do que a maioria, ou um ou outro valor muito menores do que a maioria. Eu tenho um conjunto de valores, a maioria fica junto, próximo um do outro. Se eu tenho valores extremos, a média oscila muito e ela perde o valor da realidade, ela perde o senso de realidade, ela passa a ser um valor que não corresponde com aquilo que realmente ocorre de fato naquela pesquisa. E nesse caso, a média não é um bom parâmetro, a média não é um bom valor de referência para que nós possamos analisar aquela distribuição. Uma outra opção é a mediana. A mediana, como você já sabe, é o valor que ocupa a posição central, exatamente a posição central. E aí a mediana é ótima em alguns aspectos. Por exemplo, a mediana não é sensível a valores extremos. Por mais que você coloque um ou outro valor muito maior do que a maioria, a mediana não sofre grandes transformações. Ela é robusta em relação aos outliers. Ela é robusta em relação a valores muito altos ou muito baixos. Quero dizer, a mediana não é alterada quando você tem valores muito altos ou valores muito baixos em relação à maioria, certo? Só que a mediana só existe para valores numéricos. A mediana só existe para pesquisas quantitativas. E aí a pergunta é, peraí, e se for uma pesquisa qualitativa? Quem é que eu uso como sendo uma medida de tendência central? Quem que eu uso ali como uma ideia de valor, de valor central? A moda. A moda tem uma vantagem que ela também pode ser usada para pesquisas que são qualitativas. Ela tem uma vantagem em relação à média que ela também não é sensível, ela também não sofre grandes alterações, ou não se altera, na verdade, quando existem outliers, quando existem valores muito grandes ou valores muito pequenos em relação à maior parte dos valores. Então a moda ela é robusta em relação aos valores discrepantes, aos valores que são muito grandes ou muito pequenos em relação à maioria, e a moda ela dá uma boa noção daquilo que está acontecendo. Você veja só, cara, se eu pego uma empresa, por exemplo, em que eu tenho 20 funcionários, certo? 20 funcionários. Nessa empresa, vamos supor que 18 deles ganhem R$ 2.000 por mês, fechou? Eu tenho 18 deles que ganham R$ 2.000 por mês. Vamos supor que um seja gerente e esse cara ganhe R$ 20.000 por mês. E vamos supor também
que um seja o diretor e esse cara ganhe 44 mil reais por mês. Vejamos, eu disse a você que nós temos 20 funcionários, 18 deles ganham 2 mil reais por mês. Um deles, ele é gerente. E esse gerente ganha, eu falei a você, 20 mil reais por mês. E nós temos um diretor que ganha 44 mil reais por mês. Se você fizer a média desses valores, a média será uma média de 100 mil dividido por 20. Uma média de 100 mil dividido por 20, 5 mil reais. Você iria dizer que, em média, eles ganham 5 mil reais. E você concorda comigo que não tem nada a ver 5 mil reais. Nessa empresa, nenhum deles ganha 5 mil reais. Tem 18 pessoas que ganham 2 mil, que é bem menor do que 5 mil, não tem nada a ver com 5 mil. Ganhar 2 mil reais é muito diferente de ganhar 5 mil reais. Um deles ganha 20 mil, que é muito mais do que 5 mil, e o outro ganha 44 mil. Quer dizer, nessa empresa, falar que a média salarial é 5 mil reais não corresponde com a realidade. Porém, a moda pode ser usada, porque a moda é o salário mais comum. A moda é o salário mais frequente. Nesse caso, a moda seria 2 mil. Como que você expressaria isso? Você diria, olha, nessa empresa, a moda é ganhar 2 mil reais. Não é a média, mas é um valor que ocorre para a maioria. E quando você usa o valor que ocorre para a maioria, você não engana ninguém. A maioria das pessoas dessa empresa ganha 2 mil reais. Perceba que nesse caso específico, a moda, ela traduz muito bem a realidade. A moda expressa com bastante clareza aquilo que ocorre de fato nessa empresa, certo? Então, é sobre isso que nós falaremos, é sobre essa medida, a moda, aquela que possui maior frequência, que nós falaremos. Eu até trouxe para você aqui, ó, moda, conceitos iniciais, e o único detalhe que eu tenho que falar contigo é que a moda é o valor com maior frequência. Quero dizer, é aquilo que ocorre com maior frequência, é aquilo que mais acontece, é o valor numérico ou qualitativo que mais se repete ao longo da sua pesquisa, certo? Esse bloco falamos apenas das ideias, né, dos conceitos iniciais daquilo que nós entendemos como moda no campo estatístico. Evidentemente, esse bloco eu encerro por aqui. Aguardo você no próximo. Valeu!